A sociedade, o meio ambiente, as contas públicas, nada disso importa. Tudo que se faz importante são as alianças e os conchavos políticos. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Armando Santos, revisado por Coreia com K e narrado por mim, Peter Turguniev. Recentemente, o presidente eleito exaltou a economia dos nossos hermanos argentinos, ignorando a inflação dos preços dos produtos que praticamente dobrou para o consumidor. É sabido que a alegação falaciosa, característica persistente do recém-empossado, planeja criar uma aura de capacidade financeira da Argentina. O objetivo disso é evitar uma resistência ao emprestar dinheiro para a economia vizinha, visando salvá-la. Em outras palavras, usar o dinheiro suado do trabalhador brasileiro para apaziguar os descalabros dos governos de outros países. O empréstimo será através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o nosso querido BNDES. É certo que este banco, como qualquer outro, empresta dinheiro para terceiros, afinal, isso faz parte do seu core business. Qualquer oposição a esse serviço seria uma interferência direta na sua atividade e direção. Entretanto, estamos falando de um banco que é uma empresa pública federal. Logo, o foco do desenvolvimento deveria ser interno, com olhares para dentro de nossas fronteiras. Além disso, o banco deve cumprir sua função social. Está até no nome isso. Há de se lembrar que essa função foi a base para severas canetadas de outra empresa de economia mista. Essa empresa, que vende derivados de petróleo, teve seus preços congelados pelo governo com uma simples canetada. Não podemos esquecer que somos um país em desenvolvimento que necessita de investimentos em vários setores. Inclusive, precisamos de financiamentos em infraestruturas custeadas pelo BNDES a outros países, como portos, metrôs, estradas e ferrovias. Isso, por si só, já seria argumento suficiente para justificar o bloqueio de empréstimos fora do Brasil. Entretanto, muitos iriam afirmar que serão empresas brasileiras que farão as obras no país vizinho e, por isso, gerariam retornos financeiros para o nosso país. De fato, os resultados financeiros podem até voltar ao Brasil. Isso se ela não for nacionalizada pelo outro país, como já aconteceu algumas vezes, e não for alvo de escândalos de corrupção, como já aconteceu tantas outras vezes. Entretanto, existem alguns motivos pelos quais essas empresas querem empreender fora do Brasil. Nossa legislação trabalhista, que se concentra boa parte na CLT, e mais uma imensidão de normas regulamentadoras, portarias e resoluções, é um problema para qualquer empresa. Essas leis orientam a forma e o ambiente de trabalho, aplicando limites para as prestações de determinados serviços, criando estabilidades desnecessárias que tornam praticamente impossível o atendimento de todos os atos regulatórios. Diante disso, o empresário avalia se vale a pena empreender aqui ou exportar sua mão de obra para um país com menor regulação. Lá, ele terá maior flexibilidade para administrar sua força de trabalho com a garantia do recebimento do Banco Nacional. É uma simples análise de mercado e, com certeza, o ambiente do Brasil não é o mais atrativo. Apesar de termos uma singela desburocratização nos últimos 4 anos, especialmente nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência, provavelmente essa tendência não permanecerá nos próximos anos. Isso levanta o seguinte questionamento: qual o objetivo de não abrandar a legislação para facilitar obras em solo nacional? A resposta é simples: o Estado sempre quer e necessita regular, pois é inerente a ele ser o controlador de seus cidadãos. Enfim, a realidade é que estamos em vias decepcionantes de financiar os dutos para transporte do gás de xisto argentino. Vale ressaltar que no Brasil essa forma de exploração chamada fracking não é permitida ainda por ser considerada por alguns ambientalmente agressiva. O processo consiste na exploração de reservatórios não convencionais de petróleo e gás por meio de técnica de fraturamento hidráulico, banida em alguns países que certamente são muito rigorosos nessa questão verde, Alemanha, França e Reino Unido, por estarem associados a supostos riscos à saúde humana e impactos socioambientais. Cabe lembrar que o Reino Unido tem buscado rever essas normas, e mesmo na Alemanha e na França, tais técnicas só foram proibidas devido à pressão de grupos verdes que hoje sabemos eram financiados pelos russos para manter a dependência europeia do gás russo.
Ou seja, financiaremos uma prática que é proibida aqui no Brasil, apesar de não causar nenhum impacto negativo. Ela é proibida aqui apenas por motivos políticos e pressão de grupos verdes. O nosso gás, oriundo dos poços do pré-sal, é tão poluente quanto o gás de fracking. Porém, muito dele não é explorado, sabe por qual motivo? A ausência de dutos, semelhantes ao que faremos na Argentina, ou seja, estamos optando por financiar um insumo na Argentina que nós mesmos poderíamos ter aqui no Brasil pelo mesmo grau de poluição produzido aqui pela Petrobras. Mais uma vez o Estado mostrando para o que existe, utilizar o dinheiro roubado de seus cidadãos para manter conchavos entre políticos. Não importa o resultado social, ambiental ou financeiro, não importa o quanto isso prejudicará as finanças públicas, o meio ambiente ou a saúde de seus cidadãos. O importante é que o seu dinheiro, roubado via impostos, seja usado para ajudar os amiguinhos do Lula, as socialistas falidos aqui da América Latina. Apenas para isso. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!